Bom, esse é o nosso primeiro treinamento, né, TigreCAD para Revit. Eu sou Camila, sou engenheira, trabalho na Office Desk. Vou falar, como é o primeiro treinamento, né, de Revit nesse ano de 2015, vou falar sobre algumas informações básicas do treinamento, pois não sei quantos de vocês já participaram de outros treinamentos antes, e depois a gente entra na parte prática, tá? Bom, aqui eu estou, sobre o funcionamento, né, do treinamento, eu vou começar falando sobre como ele funciona. Vocês estão vendo, né, a minha tela, que está com o site da Office Desk. Eu vou estar fazendo uma explicação do funcionamento de TigreCAD na plataforma Revit. E vocês podem, ao longo da demonstração, fazer perguntas no Questions. Muitos de vocês, né, já descobriram aonde que, né, digita e entra em contato com a gente. E em determinados momentos eu vou parar a explicação e solucionar as dúvidas, tá? Bom, algumas outras observações é que esse treinamento está sendo gravado, ele vai estar disponível para vocês em aproximadamente uma semana. Quem participar do treinamento com a tela maximizada no computador por mais de 80% do tempo, receberá também um certificado da Office Desk de participação, tá? Bom, então vamos ao início da apresentação. Aqui eu estou com o site da Office Desk, que é www.officedesk.com. Nós temos no site da Office Desk, para a área de hidráulica, o campo hidráulica, tá? Eu estou demonstrando o site e essa área porque aqui vocês podem ter acesso a todos os produtos que a Office Desk tem e obter mais informações sobre os softwares. Nessa área de hidráulica, nós temos também o campo treinamentos. Então, aqui em treinamentos, nós temos o calendário, tá? Aqui em fevereiro já tem ele está completo, né? Com uma breve descrição do que será apresentado. Então, no dia de hoje é um treinamento para TigreCAD Revit Map. No dia 26, a gente tem o de elétrica, que é exclusivo para as pessoas que têm licença, e sempre no finalzinho do mês anterior a gente publica os treinamentos do mês seguinte. Então, aqui em março a gente ainda não tem, mas em março teremos mais treinamentos, tá? Ainda nessa parte aqui de hidráulica, se a gente clicar em Map Hidráulica, nós temos aqui, né, o complemento do TigreCAD para Revit, que é o Map Hidráulica para Revit, e tem os recursos que estão inclusos. Os recursos que eu vou apresentar hoje, esses recursos são só do TigreCAD, mas caso vocês queiram saber dos recursos que complementam os do TigreCAD, pode acessar o site da Office Desk. Agora eu vou para a parte prática mesmo da utilização do software. Lembrando que para utilizar o TigreCAD para Revit é necessário ter a plataforma Revit. Para o treinamento de hoje, né, vocês não precisam ter a plataforma para estar participando desse treinamento, mas para a utilização do TigreCAD para Revit é necessário ter a plataforma Revit. O TigreCAD é compatível com a plataforma Revit 2013, 14, 15. Tá? E Revit Map ou o Suite. Okay? Então é necessário ter um desses dois tipos. Bom, assim que vocês derem um duplo clique na plataforma, ela vai abrir essa tela inicial. Vou mostrar aqui como vocês vão utilizar o template. O que é o template? O template é um arquivo que a Office Desk fornece para vocês. Esse arquivo que vem no TigreCAD é um template básico, tá? Lembrando que esse template ele é só para facilitar a utilização dos produtos da Tigre na hora de elaborar o projeto. Então, ele é básico e vocês necessitam de ir personalizando de acordo com a necessidade da empresa. Então, vou mostrar como que vocês vão utilizar esse template. Para criar um novo projeto, vocês vão clicar em New,
Na janela New Project, vão clicar nesse botão Browse e vão selecionar o template. Vocês vão observar que 2 templates irão aparecer no desktop de vocês, na área de trabalho. Um é para o Revit 2012 e 13 e o outro para o 14 e 15, tá? Como eu estou utilizando o Revit Map 2014, eu vou selecionar esse template aqui de baixo, clico em Open, vou selecionar, deixar, né, a opção Create New Project marcado, clico em OK. O Revit, ele é um software que é um pouco pesado, né? Então ele vai demorar aqui um pouquinho para abrir. Então aqui ele já abriu o template. E esse template, por ele ser básico, né, ele nem demorou tanto. Mas se fosse um template bem mais completo, ele demoraria um pouquinho mais, tá? Bom, então agora eu tenho essa tela em branco, né? E é necessário inserir uma arquitetura. Então, para inserir uma arquitetura, é só clicar em Insert e inserir. Tá? Eu vou abrir aqui um projeto em que a arquitetura já está inserida. Lembrando, né, que tanto a Tigre quanto a Office Desk dão suporte para o plugin, né, para o TigreCAD para Revit, para o Map Hidráulica para Revit, e a gente não dá suporte da plataforma. Então, esses comandos básicos, né, como inserir a arquitetura num projeto, inserir o template em um projeto novo ou em um projeto existente, isso são ferramentas da plataforma. Então, o usuário, na hora de elaborar o projeto, ele tem que ter o conhecimento dessas ferramentas de utilização básica, tá, do software. O Revit, ele, diferentemente do AutoCAD, né, se confundem muito o que é plugin e o que é a plataforma. Então, por isso que a gente vai focar no que é plugin e só demonstrar, né, as funcionalidades do plugin e das ferramentas da Tigre. Então, aqui eu já tenho uma arquitetura que foi inserida. Essa arquitetura no Revit, diferente do AutoCAD, ela vem inserida como um bloco único. É como se se assemelha um pouco, né, ao XREF que tem no AutoCAD. E aqui eu inseri a parte, né, fora da arquitetura, as louças sanitárias. Essas louças sanitárias, a Office Desk fornece também. E eu vou mostrar como vocês vão baixar, né, tanto as louças quanto as famílias que forem necessárias. Vocês vão clicar na aba Map Hidráulica, botão Explorer. E aqui nessa aba Local Libraries, tem todos os fabricantes, né, que a Office Desk possui parceria. Tá? E lembrando que todos esses fabricantes, né, possuem interface e são compatíveis com os produtos da Tigre. Então, aqui, por exemplo, eu vou usar a Insepa, bacia sanitária, clico, e ele insere aqui uma bacia sanitária para válvula de descarga. Tá? Então, nós temos alguns, né, equipamentos, a maioria, né, dos equipamentos que estão na norma e que são utilizados, a gente disponibiliza para vocês. Tá? Então, é só baixar esses equipamentos e inserir no projeto. Alguns projetos arquitetônicos, né, a maioria já vem com esses equipamentos inseridos, então vocês podem extrair do bloco e utilizar esses equipamentos com os conectores. Tá? Esse comando também é um comando da plataforma, não é do plugin. Então, agora eu vou demonstrar como a gente inicia um projeto. Normalmente, eu clico no equipamento. Vocês podem perceber que tem um conector. Tá? Nesse caso do tanque, ele tem um conector um em cima do outro. Em planta, não dá para a gente ver, né, que tem um em cima do outro, mas ao clicar no conector, vai aparecer uma mensagem. Tá? Para selecionar o conector, se eu quero o conector de água fria, o Domestic Cold Water, ou se eu quero o conector de esgoto, que é o Sanitary. Vou começar pelo conector de água fria, então eu seleciono, clico em OK. Vocês podem ver que meu cursor está preso por um tubo, tá? Numa ponta está o equipamento e na outra ponta está o tubo preso ao meu cursor.
e eu posso colocar ele no ângulo que eu desejar. Então, a gente, assim que seleciona o conector, na janela de propriedades, vamos selecionar qual que é a linha. Nesse caso, eu vou optar pela utilização da linha tubo marrom água fria soldável. Nós podemos selecionar o diâmetro, vou deixar o diâmetro de 20 mesmo. E o offset fica fixo, porque o meu conector ele está na altura de 90. Então, eu vou deixar ele fixo. E o slope, que é a inclinação, eu vou deixar 0, sem inclinação, porque como é água fria, a gente não coloca, né, inclinação. Então, eu clico num determinado ponto, ele já faz a tubulação, e agora eu só rotaciono o meu cursor a 90 graus. Então, aqui eu vou rotacionar, dou um outro clique no ponto que eu desejo, e para fazer a tubulação na qual vai ser inserido o registro, eu altero o offset. Eu posso alterar o offset clicando nessa setinha e já selecionando alguma altura que já exista, ou simplesmente digitar. Então, aqui, por exemplo, 3 metros, apply. Apply novamente. Então, aqui o software já insere o joelho, o tubo e o joelho, né, no outro joelho na posição desejada. Para aproximar essa tubulação, né, da face da parede, basta selecionar essa tubulação e com a seta do teclado ir apertando a seta, né, para baixo do teclado, que ele vai ajustando aqui a tubulação. Uma outra observação é que esse joelho que é inserido, né, com o movimento do cursor e com os cliques, é um joelho de água fria soldável normal. Esse que está aqui próximo ao equipamento não é aquele joelho azul. Para que a gente consiga alterar para o joelho azul, basta clicar no joelho que a gente deseja alterar, na janela de propriedades, selecionar o joelho desejado. Então, aqui, joelho 90 combustible de latão, água fria soldável. Então, vou clicar nesse joelho. Vocês podem perceber que a parte de rosca, né, ficou com a tubulação e não com o equipamento. Para alterar, só clicar na barra de propriedades, na opção inverter sentido. Então, eu deixo marcado e ele inverte o sentido. Então, ficou a bolsa conectada ao tubo e a rosca ao equipamento, que é o normal, né? Então, aqui eu tenho um corte que eu fiz. Uma outra observação do Revit em relação às plataformas CAD é que o Revit ele tem algumas vistas que são melhores de elaborar determinadas partes do projeto em relação a outras. Nesse caso aqui, toda essa tubulação foi inserida em planta mesmo, né, sem nenhuma dificuldade. E agora, para inserir o registro, eu vou utilizar a vista. Então, eu clico, aparece a vista. Uma outra observação é que tudo que é elaborado na vista é alterado em planta, em isométrico, em qualquer, né, outro tipo de visualização do seu projeto. Tá? A gente não tem que perder tempo redesenhando as coisas. Então, agora aqui em corte, eu posso clicar na aba Systems, Pipe Accessory e inserir o registro. Então, aqui já está selecionado um registro de pressão, né, o que a gente deseja, é um registro de gaveta. Tá? A gente pode utilizar esse registro de gaveta, que é metálico, né, que está disponível na biblioteca, ou a gente pode utilizar também os registros da Tigre, que ficam na aba Map Hidráulica, Explorer, Tigre, registros e válvulas. Aqui a gente tem registro, né, de gaveta e pressão. Então, aqui eu tenho um registro de gaveta PVC cinza 3/4. Tem os metálicos da Tigre também, tá? Então, aqui tem ele com a parte de cima cromada e diâmetro de 25. Eu vou utilizar esse de 25, só para mostrar, né, a diferença na parte da instalação.
Então, esse que é diâmetro de 25, que já é soldável e vem com acabamento, ele não necessita dos adaptadores para registro, tá? Basta só utilizar mesmo o registro. Também não precisa de colocar acabamento, porque ele já vem com acabamento, ok? Quando o projetista opta, né, pelo registro metálico, então é necessário alterar colocar os adaptadores. Eu vou só alterar aqui o diâmetro dessa tubulação de 20 para 25, que é o que normalmente, né, a gente coloca. Para alterar a tubulação já elaborada, a gente pode selecionar tudo de uma vez, como eu fiz aqui agora. Aqui ele não vai deixar porque tem os acessórios. Então, eu selecionei aqui 2 trechos de tubo, vou passar de 20 para 25. Então, agora aqui a parte de baixo. Aqui foi parte arquitetônica também. Pronto. Então, aqui de 20 para 25. E vou mudar aqui para 25. Vocês podem notar que ao alterar para 25, o programa já coloca aqui uma bucha de redução, tá? Então, essas reduções ele faz automaticamente, viu? Ele já coloca. Então, nesse caso aqui do registro, esse registro metálico, ele é diâmetro 25, que é 3/4, e é necessário colocar um adaptador. Para inserir o adaptador, a gente clica em Explorer, Tigre, água fria soldável. Eu vou selecionar a linha água fria soldável e adaptadores. Clico nesse adaptador curto com bolsa e rosca. Aqui, posiciono e posiciono aqui. A princípio ele ficou com o diâmetro de 32 para 25, é só clicar onde está 32 e alterar para 25. Tira essa bucha de redução que ele colocou, deleta essa parte e movimenta aqui até chegar aqui próximo do registro. Para verificar se conectou ou não, é só movimentar com a tecla do teclado nas setinhas, de um lado para o outro. Se movimentar tudo, quer dizer que está conectado. Então, aqui, Create Similar. Pronto. Afastar essa tubulação. Vou criar a partir desse... Para criar, né, produtos que já foram inseridos, criar outros, é só selecionar esse produto com o botão direito, utilizar a opção Create Similar. Lembrando que tudo, né, essas opções de inserção, elas são do próprio Revit, tá? Para dar continuidade na tubulação, clique em Draw Pipe e selecione o adaptador. Tá? Para alterar a altura do registro, basta selecionar o registro e em Offset alterar para 1,80, que é normalmente a altura que ele fica, né? Então, aqui ele altera o conjunto inteiro, o registro mais os adaptadores. Bom, aproveitar para tirar uma dúvida aqui, o Ademilson está perguntando, temos que baixar essas bibliotecas que a Camila está utilizando ou baixamos na hora de utilizar? Ademilson, quando vocês utilizam o template que a Office Desk fornece, a maioria dessas peças já vem no template, tá? E o template, o que acontece? Se vocês não utilizarem um template, vocês não vão conseguir fazer o tubo e na hora que... vocês não vão conseguir fazer isso daqui, ó. Isso. Isso. Vocês não vão conseguir fazer o tubo, né, com com a linha tubo marrom água fria e também não vão conseguir colocar esse joelho aqui, tá? Eu vou até abrir aqui um novo, só para mostrar a diferença da utilização com o template e sem o template. E quando vocês utilizam o template, as famílias já vêm.
Aí, quando essas famílias estão no template, vocês podem utilizar pela aba Systems ou pela aba Map Hidráulica. Mas quando vocês utilizam as famílias pela aba Map Hidráulica, as que não estão no computador de vocês são baixadas pela internet. Então, precisa de ter conexão com a internet, tá? Então, eu vou colocar aqui, só colocar aqui New. Não vou usar nenhum template. Coloco o métrico. E pronto. Então, aqui é um template sem ser o que a Autodesk fornece, tá? Ao clicar em Pipe, na barra de propriedades, vocês podem ver que não existem as linhas da Tigre aqui. Só existe esse Pipe genérico. Então, aqui vocês vão fazer... Então, aqui eu vou mudar para Plumbing. Pronto. E vou colocar aqui Fine. Então, aqui Pipe. Tá, ele que eu não tô deixando. Deixa eu ver aqui, viu? Aqui, eles estão aqui, esses tubos. Então, ele faz esses tubos, né, só o tubo, e quando eu clico aqui para fazer o tubo e vou, né, clicar para fazer 90 graus, ele não permite que eu faça, porque não tem o joelho já configurado. Tá? Então, essa é a grande diferença de utilizar o template que a Autodesk fornece e não utilizar. Mesmo, né, sendo um template básico, ele já facilita muito, né, para o projetista. Opa, eu acabei deletando aqui a arquitetura sem querer. Bom, então aqui eu fiz a tubulação, né, para alimentar um tanque. Agora eu vou voltar na vista em planta e vou fazer esse banheirinho, ok? Só para demonstrar para vocês. Então, vou clicar no lavatório, novamente eu clico no equipamento, seleciono, né, o conector, vou selecionar qual a linha que eu desejo. Agora não vai ser o esgoto, né, vai ser água fria, então aqui é água fria soldável, diâmetro de 20, o offset eu vou deixar 60 mesmo. Vou fazer aqui um trechinho, tá, dessa tubulação. Vou projetando até chegar aqui no chuveiro. Posso clicar no chuveiro, clico no conector. E clico no meio, tá vendo? A tubulação já elaborada. Ele automaticamente já coloca os dois joelhos, ok? Agora eu vou fazer como se fosse a prumada, né? Como você quer uma casa simples, não tem uma prumada mesmo, né? Então, vou fazer uma prumada alterando aqui o offset para 3 metros e o diâmetro para 25. Clico aqui e clico no meio da tubulação já existente. Então, o software automaticamente já coloca o joelho e o T, tá? Então, aqui eu vou só verificar se está com diâmetro de 25, não estava, né? Coloquei tudo 25 e automaticamente ele já coloca a bucha de redução também, tá? De 20 para 25. Esse trecho aqui todo, né? Ele também vai ser 25 para alimentar o vaso lavatório. Então, aqui eu vou clicar no vaso sanitário, clico no conector, vou permanecer com o diâmetro de 20, né, para o vaso. E ele vai reduzir aqui só depois do T, tá? Para o diâmetro de 20. Essa tubulação eu vou alterar para o diâmetro de 20. E ele já coloca a bucha de redução aqui. Tá? Aqui são os mesmos procedimentos, né, do utilizado no tanque. Para aproximar essa tubulação da face externa da parede, é só clicar nessa tubulação e com a seta do teclado ir aproximando dos equipamentos.
Novamente, esses joelhos que foram inseridos são joelhos normais. Para alterar, clique na barra de propriedades e em joelho, bucha de latão, água fria soldável. Para alterar o sentido, inverter o sentido. Aqui, novamente, é o mesmo procedimento. O joelho aqui está normal. Vou selecionar o com bucha de latão, água fria soldável. E vou clicar para inverter. Ok. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, né? Ir aproximando toda essa tubulação. E também trocar esse joelho. Frio soldável. Aqui vou clicar para inverter. Pronto. Então aqui eu consegui fazer toda a parte, né, de tubulação em planta. Agora, para inserir o registro, eu vou dar um duplo clique e em corte terminar, né, de elaborar. Para quem tem o template, vocês podem clicar na aba System, Pipe Accessory, que já tem vários, né, produtos já inseridos no template. Caso vocês desejem algum produto que não está aqui, vocês podem clicar aqui em Map Hidráulica, Explorer, e baixar do Local Libraries. Às vezes, né, quando é um produto muito específico, eu já sei onde está, eu prefiro às vezes acessar aqui do que acessar pelos systems. Mas aí varia de projetista para projetista. Então aqui eu vou clicar em System, Pipe Accessory. Vou utilizar aqui o registro de gaveta, 3/4. E já vou aproveitar e inserir o registro de pressão também de meia polegada. Vocês podem perceber que o registro, né, ele ficou ao contrário. Para rotacioná-lo, vocês podem perceber que tem duas setas, né, semicirculares. Só clicar nessa seta que o registro ele vai rotacionando em torno da tubulação. O procedimento para inserção, né, dos adaptadores é o mesmo. Então, aqui eu vou afastar um pouco essa tubulação que já foi inserida. Vou clicar em Pipe Fittings. Aqui já tem a luva com rosca. Então, só posiciona a luva aqui, próxima ao registro. Ela até fica azul, tá? Quando ela conecta. Agora eu vou selecionar aqui o adaptador. Então, adaptador curto. E seleciono aqui próximo ao registro de pressão. Ele ficou com um diâmetro de 20 para 32, vocês podem ver que ele ficou até um pouco esquisito, né? Então, alterar aqui para o diâmetro de 20, porque ele é de 20 para 20. Na verdade, de 20 para meia polegada. Mas como o Revit ele permite que a gente coloque ou só centímetros ou só polegadas, a gente transforma, né, o meia para 20. Então, aqui 20 para 20 está ok. Para dar continuidade, eu clico no tubo, aparece esse pontinho no final da tubulação, com o botão direito, Draw Pipe, e clico no adaptador. Novamente, eu vou realizar o mesmo procedimento para o tubo acima, clico no botão direito, Draw Pipe, e clico na luva. Agora, para alterar, né, essa altura do registro de pressão, clico nele e na janela de propriedades vou colocar a altura de 1,10. Para o registro de gaveta é o mesmo procedimento. Afasto aqui a tubulação. Vou clicar aqui nesse adaptador, Create Similar. Vou aproximar aqui do registro. Pronto. Aqui ele ficou invertido, né? Eu posso clicar. Eu vou alterar aqui para o diâmetro de 25 e vou utilizar a opção inverter sentido. Então, agora ele ficou na posição adequada. Aqui eu vou alterar também para o diâmetro de 25 e inverter o sentido.
Para unir a tubulação ao adaptador, draw pipe, seleciono a conexão. Draw pipe novamente, seleciono a conexão. Para ajustar a altura, seleciono o registro 1.8. Apply. Ok. Bom, então gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Eu percebi que tem algumas já aqui no question. Caso vocês tenham mais algumas, podem escrever enquanto eu respondo as que já estão aqui no questions, ok? Então vamos alterar aqui para vista em planta. Vamos lá então. O programa faz o cálculo de carga hidráulica. O programa do TigreCAD não faz, tá? O Office Desk Map para Revit, né, que são as ferramentas complementares, fazem o cálculo de água fria. Então, nessa aba Map Hidráulica, nessa parte que chama Calculation, estão as ferramentas pagas, que é o Cold Hot Water, que é o cálculo de água fria, Sware, que é o esgoto, o Water Tank, que é o reservatório de água fria, Rainwater, que é a ferramenta de cálculo de drenagem, né, de drenagem de coberturas, Hydraulic Pump, que é o cálculo de bombas, e Trash Disposal, que é o cálculo de fossa filtro sumidouro, tá? Caso vocês queiram, né, mais alguma informação, podem acessar o nosso site ou entrar em contato através do suporte@officedesk.com. O Jefferson está perguntando se o cálculo para Revit, ele calcula a carga hidráulica e sugere a alteração de tubulação. Bom, sobre a alteração da tubulação, ele não sugere o diâmetro, viu? Ele só avisa, quer dizer, só não, porque o que o programa faz? Ele lê todos os pesos, se não for uso simultâneo. Se caso for uso simultâneo, ele lê as vazões de cada equipamento, por isso que é importante inserir cada equipamento, e ele gera uma planilha idêntica da norma. Tá? Então, ele vai falar com você qual é a diferença de nível, quais são as perdas de carga, tudo. E se atende ou não os requisitos da norma. Para que você, o seu sistema passe, por exemplo, esse sistema aqui não passou, então vai ser necessário alterar o diâmetro. Então, você vê que aqui é o diâmetro de 25 e se você passar para o diâmetro de 40, vai estar ok. Então, você só selecionar, né, o tubo e as conexões, passa para o diâmetro de 40, roda o cálculo de novo. E aí ele te dá o ok. Tá? Essas alturas de saída estão sendo aleatórias somente para explicação ou já está no padrão de altura correto? Ademilson, a gente... Assim, em hidráulica, não existe um padrão, né, de altura normatizado, tá? Até onde eu sei, não tem uma altura que a norma fale, o ponto de água fria tenha que estar a 60 centímetros quando for lavatório de torneira de bancada, né? Então, o que a gente faz, assim, nós pesquisamos, né, de acordo com as bibliografias que existem, com o que as pessoas têm construído, e a gente colocou essa altura de acordo com o que é mais utilizado. Mas, por exemplo, nesse lavatório, tá, na barra de propriedades, você tem que altura da entrada de água quente, 0,60. Altura da entrada de água fria. Se no seu escritório, se a empresa construtora para a qual você trabalha necessita que esse ponto de entrada de água fria quente seja diferente de 60 centímetros, você pode alterar. Então, é só vir aqui, antes, né, de fazer a tubulação, altera essa altura, essa dimensão, e depois faz o projeto. Para a altura de esgoto, a mesma coisa. Tá? Os afastamentos horizontais também
de água quente e água fria, eles estão a 10 centímetros do eixo, né, por padrão, mas também, como não há nada normatizado sobre isso, a gente colocou esse padrão, que é o mais utilizado, mas o projetista pode alterar, tá? Podemos alterar um banheiro ou temos que inserir tudo outra vez? Você pode, não podemos espelhar, desculpa. Pode espelhar sim. Então aqui eu vou fazer um exemplo, aqui tem uma sala, mas é só para efeito para exemplificar mesmo. Selecionei aqui o banheiro inteiro e vou fazer aqui um mirror. Então, só um instante enquanto o programa realiza. Então, que ele faz, né, o projeto tanto de um lado quanto do outro. Só uma observação é que o mirror dele funciona igualzinho ao do AutoCAD. Então, aqui, olha, eu vou realizar um mirror para a direita. Se fosse água quente, né, por exemplo, a água quente, se tivesse água quente e água fria, a água fria normalmente, né, por convenção, fica sempre à direita e a água quente sempre à esquerda. Nesse caso, quando a gente mirrou aqui, a água fria ficou à esquerda. Quando é só água fria, não tem problema, mas quando tem um misturador, é necessário realizar as alterações. Então, o procedimento para espelhar é o mesmo do AutoCAD. A gente tem que realizar essas alterações. O Alexandre está perguntando sobre o reservatório e... Ah, não, peraí que eu pulei algumas perguntas. Ah, não, é isso mesmo. Reservatório e conexão dele com o sistema. Ok, então aqui eu vou mostrar agora o reservatório, tá? Vou só apagar, né, esses elementos que foram espelhados, para que a gente não tenha, né, uma poluição visual aqui do treinamento. Bom, para inserir os reservatórios, Map Hidráulica Explorer, a Tigre fornece na linha caixa d'água os seguintes reservatórios. Então, quem utilizar, uma outra observação, quem utilizar o Revit 2014 vai utilizar essas famílias aqui, Revit 2014. Então, a gente clica aqui no reservatório. Só um instante. Como essa família, né, não estava no meu template, ela está baixando, então por isso está demorando um pouco, tá?
Bom, então agora tem aqui a família, vou clicar num único local. Vou selecionar aqui a vista tridimensional, né? Para que vocês possam ver. Ela ficou no piso. Para ajustar nessa altura, a gente pode simplesmente arrastar, ok? Ou se não, modificar o offset. Vocês podem perceber também que ela tem vários conectores, né? E para isso, para conectar, basta aqui clicar, selecionar água fria soldável marrom, diâmetro de 25, por exemplo. E aí eu clico aqui onde estava, né, a minha prumada do tanque. Então vou clicar aqui. Vista isométrica para vocês visualizarem. Aqui ficou até no conector errado, né? Tinha que ser no conector lá embaixo. Então aqui eu vou deletar para colocar no conector correto. Então, eu vou clicar aqui na caixa, clico nesse conector de 40. Peraí que eu tenho que alterar aqui para vista isométrica. Na vista isométrica é um pouco chatinho assim de fazer o projeto, tá? Porque ele fica, tá vendo? Ele não tem referência dos planos de forma correta. Então, por isso que eu recomendo sempre projetar ou em corte ou em planta. Então, aqui eu vou esticar essa linha até, né, ela dar aquele pontilhado para a área de serviço. Vou só aqui baixar até chegar na tubulação de diâmetro de 40. Vou selecionar tudo isso e alterar para o diâmetro de 40. Ok? Então, aqui na vista tridimensional, vou colocar esse 3D Plumbing. Ele está conectado na parte certa, né, da caixa d'água. Como inserir uma ducha higiênica? Bom, o processo de inserção da ducha higiênica é o mesmo dos demais produtos, né? A gente clica em Explorer. Clica no fabricante, né, de duchas. Metais, por exemplo, Metal Art. Seleciona alguma dessas linhas, ducha. Ou o que pode ser feito é o seguinte, nós temos um campo de pesquisa, só digita ducha, Enter. Ele vai pesquisar todas as famílias relacionadas ao texto, né, pesquisado. Então aqui nós temos várias duchas. Só clicar. Só um instante que está baixando. É necessário selecionar algum plano, né, alguma parede. Eu vou colocar essa parede aqui, aleatório. E aqui está a ducha. O Antônio está perguntando sobre o quantitativo de materiais. Sim, no template que o Office fornece já tem um quantitativo de materiais. Aqui nós temos alguns templates já, né, de quantitativo de conexões para esgoto. Como eu não inseri nenhuma, né, não tem, mas conexões para água fria. Aí que tem todas, né, as conexões inseridas. Registros e válvulas. Eu inseri, mas eu não inseri no registro da Tigre, né? Então, tubos rígidos, aí ele coloca todos os tubos e a quantidade em metros aqui, ok? Mas caso vocês queiram isso tudo junto, o Revit possui já a ferramenta de listagem. Só vocês clicarem em View, Schedule Quantity, salvar o projeto.
Só aguardando enquanto salva. Ok. Deixa a opção Multi-Category assinalada. Ok. E agora vocês vão escolher quais são as características que vocês querem que apareçam nessa lista de materiais, tá? Eu aconselho vocês, quando tiver produtos da Tigre, colocar todos esses que tem Tigre 2 pontos, depois, caso for necessário, podem retirar. Inserirem também esse count, que é a quantidade, e esse description e descrição, tá? Esses dois campos aqui. Ok? E aqui vão aparecer, né, a lista bem grandinha. Em Fields, lembrando que isso tudo que eu estou, nessa parte agora toda que eu estou mostrando sobre lista, é um comando da plataforma Revit, mas eu estou mostrando para complementar, né, a apresentação. Eu vou tirar, por exemplo, Tigre comentários, né, o código eu vou deixar só um código, porque não é necessário, né, ter o código com separação e o sem. A descrição eu vou deixar linha, link do produto, Tigre marcador vou tirar, material, norma e sistema. Então, que fica mais enxuto, né? A gente pode realizar várias outras alterações que forem necessárias. Esse Tigre Link do produto, ele é interessantíssimo, tá? Que cada produto, ele vem com um link. Então, aqui eu copiei esse link e vou colocar para acessar. Então, a gente vê todas as características do produto, isso é bem legal, tá? Então, nós temos aqui. O Revit, né, quem já tem essa facilidade com a plataforma Revit, consegue personalizar, né, essas listas. A gente, né, com o template já colocamos aqui algumas personalizações, por exemplo, né, em tubos rígidos, filtramos só o que é mais interessante, mas vocês podem fazer isso, ok? Então, aqui eu vou colocar o que já foi respondido. O Hernani está perguntando se eu posso fazer uma simulação do cálculo. Bom, Hernani, como é um treinamento, né, da Tigre, eu vou só deixar a sua pergunta por último, ok? E quando for no final do treinamento, eu faço essa simulação do cálculo, tá? O Alexandre está perguntando se dá para conectar as válvulas de escoamento de pias e lavatórios ao sistema. Sim, nós temos os complementos, né, para tubulação hidráulica. Temos as válvulas, o sifão de copo, os engates flexíveis, tudo isso. Esse sifão de copo e válvulas não são, né, os que nós temos não são da Tigre, mas se você clicar aqui em Explorer, você pode colocar, por exemplo, sifão, né, no campo de pesquisa, vai aparecer aqui o sifão. Só aguardar enquanto ele baixa, tá? Qualquer produto que vocês, né, desejem, pode colocar aqui, naquele campo de pesquisa, se tiver, vai aparecer, tá? Então, aqui vocês podem regular, tá, esse sifão de copo e ir montando, né, o projeto de vocês. A Office Desk, ela está com um projeto para sair essa semana, no máximo semana que vem, que vai estar disponibilizando um template e famílias que já vêm tudo isso junto, que já venha o lavatório com a válvula e com o sifão acoplado. Tá? Esse template, essas famílias vão ser comercializadas na loja da Office Desk. Então, quem tiver interesse de já ter essas famílias todas juntas, né, para não ter que ir montando, entre em contato com a gente através do nosso suporte @officedesk.com. Bom, tem mais uma outra dúvida.
O Carlos Roberto está perguntando, com o TigreCAD terei os mesmos blocos do plugin da Office Bom, Carlos, é o que eu acabei de explicar. Com o TigreCAD você vai ter todos essas bibliotecas que eu mostrei, né, até agora. A Office ela está comercializando agora, no final de semana no máximo, semana que vem, um template já bem mais personalizado do que esse básico, que é exclusivo para quem adquirir esse pacote, mais famílias personalizadas. Essas famílias incluem o quê? Incluem o lavatório, já com a válvula e o sifão de copo, e o sifão e a válvula, né, elas são contabilizadas na lista de materiais. Já vir com as famílias de chamada de prumada, seta de sentido de fluxo. Então, são várias famílias complementares que a Tigre não disponibiliza, né, não fornece. Então, a gente teve uma grande demanda dos projetistas para essas famílias, então a gente fez esse pacote. Tá? Então, se você tiver interesse, é só entrar em contato com a gente. O Alexandre está perguntando se o template traz uma tabela de quantitativos. Sim, esse template básico traz essas tabelas de quantitativos que eu apresentei aqui, que é conexões para esgoto, água fria, né, e etc. Então, alguma personalização já possui sim. Nesse template mais avançado, ele possui a lista completa, né, de todos os produtos, tanto os produtos diversos quanto os da Tigre, né, e ainda a parte de legenda, que o pessoal pede muito. O Hernando está perguntando, se em algum momento do meu projeto eu quiser colocar uma válvula de redução, é possível? Uma válvula de redução de pressão, Hernani, seria isso? Porque válvula de redução de pressão a gente ainda não tem essa família disponível, a gente ainda não elaborou essa família, tá? Que são aquelas válvulas de redução uniponto, né? Então, essas a gente ainda não tem, nem nesse pacote de famílias complementares, tá? Então, eu vou deixar até aqui na listinha de desejos, né, para o próximo pacote que a gente elaborar já vir com essa válvula de redução. Tá, o Ademilson está perguntando como eu coloco e altero um flange na caixa d'água. Então, vou selecionar aqui a família de caixas d'água. Vocês podem, né, perceber que ela já tem alguns flanges, tá? Esses flanges dessa família, eles já estão aqui para habilitar a visualização deles. Basta, na janela de propriedades, marcar essas caixinhas que tem aqui. Faltou uma. Ok. Então, aqui tem, nessa família já possui os flanges e alguns, né, os flanges com o registro, caso vocês já queiram, né, o flange com o registro, que a Tigre comercializa. Então, é possível deixar ou só o flange ou o flange com registro. Tá? Caso vocês queiram, não sei, colocar algum outro flange, é só vir aqui em Explorer, Tigre, água fria soldável, adaptadores, e selecionar. Nós temos aqui o adaptador com flanges livres, normalmente, né, e esse adaptador longo, né, com flanges livres, normalmente a gente coloca em reservatórios de concreto, então é só selecioná-los. Ou pode utilizar esse adaptador para caixa d'água com registro, que é esse que vocês já estão vendo aqui, ou somente o adaptador com anel. Então, qualquer um desses que eu acabei de falar, é só posicionar aqui próximo, né? Vou colocar aqui próximo. E ajustando manualmente, tá? A vantagem de utilizar essa família do reservatório é porque ela já vem com isso incluso, tá? Mas caso, né, vocês
desejem, por algum motivo, alguma necessidade de projeto, acrescentar, é possível. A Jaqueline está perguntando como inserir a coluna de AF de um pavimento para o outro. Bom, o que acontece? Aqui em Plumbing 1, vocês estão vendo, né, a coluna aqui. Em Plumbing 2, que seria o nível 2, a gente não está visualizando porque a visualização está limitada somente à caixa d'água. Mas a gente pode alterar isso. Eu vou fazer aqui um exemplo, só extrapolando, né, só esses dois níveis, que simulariam um prédio de mais pavimentos. Então, vou colocar aqui num offset bem maior. Vou colocar aqui 9. Enter. Então, só de alterar o offset, né, da tubulação, já cria a aprumada, né, indo de um pavimento ao outro. Basta fazer só isso. Então, aqui em Plumbing 1, eu estou vendo aqui a minha aprumada. Em Plumbing 2, tá ela aqui. Tá? E se eu tivesse mais outros N pavimentos, ela apareceria até, né, a altura daquele pavimento. Então, para elaborar uma aprumada, é isso. Você faz uma tubulação vertical e depois você altera o offset dela. Esse template avançado inclui fossa, filtro e sumidouro em Revit. Bom, esse template, nós estamos com, né, duas propostas. Vou até mostrar aqui para vocês. Na Office Desk, a gente tem aqui na parte loja. E aqui nós temos hidráulica e bibliotecas especiais. Na hora que vocês vêm aqui em hidráulica, que é o conteúdo, né, já focado mesmo para a parte de hidráulica, não é elétrica, nem arquitetura. Não, tá aqui em, acho que tá bibliotecas especiais. Só um instante que a gente deu uma reformulada recente no site. Isso, aqui, em bibliotecas especiais, nós estamos aqui com a biblioteca de fósforo, filtro e sumidouro, que já está disponível para vocês realizarem o download. Então, junto com essa biblioteca para Revit, né, que está de fósforo, filtro e sumidouro, nós temos o treinamento demonstrando como utilizar essa biblioteca. Então, além de receber a biblioteca, vocês vão receber também um vídeo exclusivo mostrando como utilizar essa biblioteca, tá? Então, já vem junto essa explicação, né? Quanto ao hidrômetro, o template contém... Bom, no hidrômetro, nesse template avançado, que não contempla, né, fossa, filtro e sumidouro, a fossa, filtro e sumidouro está já aqui disponível, já vem com o hidrômetro. Então, nesse template avançado que nós vamos disponibilizar até semana que vem, vai vir com o hidrômetro, bomba de recalque, conjunto motor-bomba, bomba submersível, vem com filtro para água pluvial, o freio de água pluvial. Então, todas essas famílias complementares, né, que têm grande demanda e que elas não têm assim, nenhum fabricante por detrás delas, nós elaboramos umas famílias genéricas, tá? Ar-condicionado também. Então, várias famílias que são necessárias ao projeto hidráulico e que não tem nenhum fabricante disponibilizando, nós realizamos essas famílias genéricas, ok? Mais alguma dúvida? Ok. Bom, já está na hora, né, de finalizar o treinamento. Hoje foi mais focado, né, na parte de água fria. Tá? Foi um treinamento mais básico, porque a gente é o primeiro treinamento do ano.
em outros treinamentos, né, da Tigre para Revit, nós iremos abordar outros temas, como esgoto, água pluvial. Então, a gente vai evoluindo, né, ao longo desse ano com outros temas, tá? Então, tem só aqui mais algumas dúvidas. O Hernani está perguntando se o template é disponibilizado gratuitamente. Esse template que eu utilizei hoje, Hernani, que é básico, ele é disponibilizado gratuitamente, tá? E a gente até recomenda que vocês utilizem esse template para elaborar o projeto hidráulico, porque sem ele vocês vão ter um trabalhão muito grande para fazer as tubulações, as linhas, ok? Então, a gente recomenda, e esse template básico ele é gratuito. Nós estamos disponibilizando um mais completo, que aí ele é pago, tá? Bom, o Carlos está perguntando se teremos outros cursos de TigreCAD. Teremos, basta vocês acompanharem, né, no calendário da Oficidesk, aqui em hidráulica, treinamentos, onde eu mostrei no início do treinamento. Então, a gente encaminha e-mails também para vocês. No Facebook a gente publica quando tem outros treinamentos, tá? O Alexandre está perguntando sobre o valor desse template completo. Nós ainda não temos esse valor, tá? Até semana que vem a gente vai estar divulgando aqui na nossa lojinha. Então, eu vou pedir para você acessar, né, a nossa loja. Vou deixar o seu e-mail aqui no cadastro para a gente enviar a newsletter, ok? O Flávio está perguntando onde encontramos esse template. O template básico, assim que você baixa o TigreCAD, ele já vai estar disponível na sua área de trabalho, no seu desktop. Agora, o completo, ele vai estar disponível na nossa loja aqui em bibliotecas especiais, tá? Então, até semana que vem, vocês podem entrar aqui na nossa loja, Bibliotecas Especiais, que vai ter o template completo para aquisição. E junto com esse template, vale ressaltar que a gente também fornece um vídeo com um treinamento, né, mostrando a utilização das famílias, o que contém nesse template, como utilizar as famílias, tá, para que vocês, né, possam aproveitar mais essas famílias. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês, uma boa tarde e até os próximos treinamentos.